Vamos falar sobre esgotamento digital. É um sentimento que, hoje em dia, parece que toda a gente conhece, não é? Mas e se a culpa não for só da tecnologia? E se o problema for, na verdade, um reflexo de algo muito mais fundo sobre a nossa vida moderna? É isso que vamos analisar hoje. Sabe aquela sensação de estar completamente exausto mesmo sem ter saído da cadeira? A grande questão que nos guia hoje é exatamente essa. Afinal, de onde é que vem este cansaço todo que parece definir a nossa relação com o mundo digital? Ok, então, para entender a raiz do problema, a gente precisa de começar com um diagnóstico. E para nos ajudar com isso, vamos olhar para o trabalho de um filósofo, o Byung-Chul Han, e uma ideia dele que é fundamental, a tal armadilha da transparência. A ideia do Han é a seguinte: a nossa sociedade hoje em dia exige que a gente seja totalmente visível o tempo todo. A questão já não é um poder externo, tipo um Big Brother a vigiar. Não, é uma pressão social quase invisível para que a gente se exponha por vontade própria. Pense bem, cada like, cada post, cada atualização, tudo isso faz parte de uma grande engrenagem de exposição constante. E olhem só para este contraste, que é genial. Antigamente, o controle vinha de fora. Era baseado em disciplina, em obediência. Pensem numa fábrica, por exemplo. Hoje, o controle é interno. A pressão não vem mais de um chefe a gritar connosco, vem de dentro de nós. Uma pressão para ter um melhor desempenho, para ser a pessoa mais visível. E é isso que nos leva ao que o Han chama de sociedade do desempenho. O ponto-chave aqui é que nós nos tornamos os nossos próprios chefes, os nossos próprios carrascos. Exploração deixou de ser algo que nos impõem de fora, passou a ser algo que a gente impõe a nós mesmos. Tudo naquela busca sem fim por validação e sucesso, especialmente nesse grande palco que é o mundo digital. E o processo é quase como uma receita de bolo, sabe? Primeiro vem aquela exigência de estar sempre online, sempre visível. Depois vem a autoexploração para dar conta do recado, trabalhar mais, postar mais, otimizar cada segundo da vida. E o resultado final, quase inevitável, é o esgotamento psíquico, o famoso burnout. E as consequências disso tudo são profundamente humanas. Não é só um cansaço físico. Estamos a falar de um esvaziamento, de uma sensação de que estamos a perder a nossa essência, o nosso eu interior, aquilo que nos define para além da persona que a gente cria online. São, como diz o autor, as afecções digitais da nossa época. Ok, se este é o diagnóstico, qual seria o tratamento, o antídoto? Bom, agora, na segunda parte da nossa análise, vamos procurar um caminho alternativo. Vamos explorar uma visão inspirada no Papa Francisco, que propõe uma poderosa ética do cuidado. E aqui temos um contraste direto com a sociedade do desempenho. Surge um conceito chamado humanismo integral. A ideia é que a medida do sucesso não deve ser a produtividade ou quantos likes se tem. A medida do sucesso devia ser a dignidade humana. A tecnologia, portanto, tem de ser avaliada não pela sua eficiência, mas por como ela serve as pessoas, na sua totalidade. A premissa, no fundo, é bem simples, mas ao mesmo tempo é revolucionária. É a gente reconectar-se com a ideia de que a tecnologia é só uma ferramenta. Claro, uma ferramenta super poderosa, mas que tem de estar ao nosso serviço e não o contrário, nós ao serviço dela. E essa visão toda baseia-se em alguns pilares bem claros. Em vez de focar só em regras técnicas, a proposta é focar em valores humanos, dignidade, o bem comum, responsabilidade, solidariedade e talvez o mais importante, uma cultura de cuidado, para combater essa cultura que transforma tudo e todos em meros instrumentos. Certo, então já temos um diagnóstico do problema e uma visão ética como alternativa. Mas como é que isso se aplica na prática, no mundo real? Vamos agora dar uma olhada nas tentativas que já existem para regular a tecnologia e tentar perceber porque é que muitas vezes elas não chegam. A gente vê que existe um esforço global para criar regras para o mundo digital, não é? Desde o Marco Civil da Internet no Brasil, que foi pioneiro em garantir direitos, até leis mais recentes e super abrangentes sobre inteligência artificial, como a que foi aprovada na União Europeia ou a que está em discussão no Brasil. E aqui esta tabela ilustra o ponto central de uma forma muito clara, olhem só. Estas leis são sem dúvida super importantes, mas elas focam-se muito na parte técnica. A lei da IADA-UE, por exemplo, fala de riscos e segurança dos sistemas. O Marco Civil fala de direitos e privacidade. Mas e a vulnerabilidade humana e o nosso bem-estar emocional e afetivo, onde é que isso entra na conversa? Então, a questão é esta, no fim das contas. Nós criamos manuais de instruções para as máquinas, dizendo o que elas podem ou não podem fazer. Mas parece que nos esquecemos de criar um guia, um enquadramento que proteja a experiência humana para que ela não seja totalmente moldada e esgotada por estas mesmas máquinas. E com isso, a gente chega à síntese. A grande pergunta é:
Como é que juntamos tudo isto? O diagnóstico do nosso esgotamento, a visão de um mundo com mais cuidado e a realidade das leis. Como juntamos estas peças para construir um futuro digital que seja de facto humano? O caminho à nossa frente parece apresentar uma escolha bem clara. De um lado, temos este ciclo vicioso, exposição constante, autoexploração, esgotamento psíquico. É o cenário que o Anne descreve. Do outro lado, temos um conjunto de valores que podem servir como uma bússola: dignidade humana, responsabilidade ética e o bem comum. A conclusão, na verdade, não é ter de escolher entre a tecnologia e a humanidade, ou entre regras e ética. A solução parece estar na combinação, na síntese das duas coisas. Sim, precisamos de leis que regulem a parte técnica, claro, mas essas leis precisam de nascer de uma ética profunda, uma ética de cuidado com as pessoas. E esta frase final resume tudo de forma perfeita. Podemos criar o código mais sofisticado, o algoritmo mais seguro do mundo, mas se, no final do dia, ele contribui para o nosso esgotamento, para nos sentirmos vazios, então ele falhou na sua missão mais básica. As regras para a tecnologia têm de ser, antes de mais nada, regras sobre como a gente cuida uns dos outros nesta nova era. E vamos terminar com uma pergunta que fica para reflexão. Muitas vezes, a gente ouve que temos que escolher entre inovação e humanidade, como se fossem coisas opostas. Mas será que essa escolha é mesmo real? Ou será que a maior e mais verdadeira inovação seria justamente criar uma tecnologia que nos ajude a ser mais humanos e não menos? A questão fica no ar.